pessoal, hoje a gente vai resolver a questão número 1 do livro de Geometria Analítica. Essa questão, ela nos dá alguns pontos e a gente tem que analisar a localização desses pontos no nosso plano cartesiano, né? Para ver se pertence a algum quadrante, se pertence ao eixo das abscissas ou ao eixo das ordenadas, alguma bissetriz. Aí, então, na letra A gente quer descobrir os pontos que pertencem no primeiro quadrante. Aí aqui do lado eu já fiz algumas anotações, sendo que no primeiro, para o ponto pertencer ao primeiro quadrante, o x ele tem que ser maior ou igual que zero e o y tem que ser maior ou igual que zero. Então, analisando esses pontos aqui, a gente tem que o A pertence, né? Porque tanto o x quanto o y eles são maiores ou iguais que zero. O B não, porque os dois são negativos. O C, o y é negativo, então não. O D, o x é negativo, então também não pertence. O E pertence, porque tanto o x quanto o y eles são iguais a zero e pode. O F também pertence. O G não pertence, porque o y é negativo. O H também não pertence, porque o x é negativo. O I pertence, né? O J pertence também. O K não pertence porque o Y é negativo e o L pertence também, porque os dois são positivos. Aí agora na letra B, tá pedindo os pontos que pertencem no segundo quadrante, que seria esse daqui, onde o X precisa ser menor ou igual que zero e o Y maior ou igual que zero. Aí então a gente já sabe que não pertence, o B também não, porque o Y é negativo. O C não pertence, tanto pelo x quanto pelo y, isso tem o sinal trocado. O D pertence, certo? Porque o x é negativo e o y é positivo. O E pertence também, que seria a origem, né? O F, ele não pertence porque o x é positivo. O G não pertence porque o y é negativo. O H pertence. Aí o I, ele pertence, né? Porque o x é zero e o y é positivo. O J não pertence porque o x é positivo. O K não pertence porque os dois eles têm o sinal contrário do que deveriam ter. E o L também não, porque os dois são positivos, né? Aí agora, então, a letra C pede os pontos que pertencem no terceiro quadrante, onde o x precisa ser menor ou igual que zero e o y também menor ou igual que zero. Aí, analisando os pontos, a gente tem que o A não pertence, o B pertence, o C ele não pertence porque o x é positivo, o D não pertence porque o y é positivo, o E pertence, o F não pertence porque o x é positivo, o G pertence, o H pertence também, por mais que o y seja zero, né? Ele pode. O I não pertence porque o y é positivo, o J, os dois são positivos, não pertence. O K, o x é positivo, não pertence. O L, os dois são positivos, também não pertence. Aí agora na letra D, ele pede os pontos que pertencem no quarto quadrante, que seria esse daqui, onde o x tem que ser maior ou igual que zero e o y menor ou igual que zero. Aí a gente sabe que o A não pertence, o B não pertence, o C, ele pertence, né? O D não pertence, porque eles deveria ser o sinal contrário aqui. O E pertence. O F pertence. O G pertence também. O H não pertence porque o X é negativo. O I não pertence porque o Y é positivo. O J, os dois são positivos, então não pertence. O K pertence. E o L não pertence porque os dois são positivos, certo? Aí agora a letra E, ela pede os pontos que pertencem ao eixo das abscissas. Aí aqui no meu resuminho, a gente vê que um ponto P pertence no eixo das abscissas, que seria esse daqui. E se o Y vai ser igual a zero, né, nesse caso. Aí, então,
Analisando aqui os pontos, a gente tem que o E pertence, o F também pertence, né? O G não pertence, H pertence, o I também não, o J também não, o K não e o L também não, certo? Aí agora, então, a letra F, ela tá pedindo os pontos que pertencem no eixo das ordenadas, que seria o eixo Y aqui, né? A gente sabe que um ponto P vai pertencer nesse eixo, então o X é igual a 0. Analisando os pontos aqui, a gente tem que o E pertence, o G e o I, né? Porque todos eles têm o x igual a 0, correto? Aí, então, na letra G, a gente quer saber os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí, então, a gente sabe que o ponto ele vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que é a bissetriz que passa pelos quadrantes 1 e 3. Quando daí o x vai ser igual ao y. Aí, nesse caso, analisando os pontos, a gente tem que o ponto A, né, satisfaz essa condição, o ponto B também, porque os dois são, tanto x quanto y são iguais, né? O ponto E também satisfaz, né? E são esses. Aí, então, a letra H, ela pede os pontos que pertencem à bissetriz quadrantes pares, que é a bissetriz que passa pelos quadrantes 2 e 4. Aí, então, nesse caso, ó, o x vai ser igual a menos y. Eles vão ter o sinal trocado. Aí, nesse caso aqui, ó, a gente tem o C, o ponto D, o E, que também pertence, e o K também. Mais nenhum. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.